Olá, eu sou o professor Claudomiro Antônio Martinazzo e vou neste vídeo mostrar como elaborar um gráfico de colunas com o Excel online. Muito bem. Inicialmente, deixa eu só completar a tabela aqui. Bom, inicialmente, nunca é demais falar que a formatação de uma tabela tem borda em cima e embaixo do cabeçalho e uma borda embaixo da última linha, tá? Bem, para nós inserirmos o gráfico de colunas, normalmente o gráfico de colunas e linhas é para séries históricas, ou seja, a primeira coluna apresenta tempo. O ideal, segundo quem criou os gráficos de linha e colunas, é que até 5 anos, 5 unidades de tempo, o ideal seja colunas e 5 ou mais linhas. Obviamente, 5 tanto faz. É claro que você pode fazer um gráfico de colunas com mais do que 5 colunas, né? O que não se deve é criar uma montoeira de coluna, 10, 12, 15 colunas que ficam umas tripinhas, com perdão da palavra, né? Então não fica bom. Essa que é, então, a ideia, tá? Bem, se a gente selecionar a tabela inteira do formato, ou da forma que está aqui, e inserir, né, menu inserir coluna, vejam vocês que a primeira coluna da tabela, que é rótulo, está dentro do gráfico como se fosse número, valor, e não pode, tá? Então, a gente pode fazer o seguinte, dá 2 cliques, né, aponta o ponteiro do mouse na área do gráfico, 2 cliques, botão esquerdo, e vai na aba dados. Aqui na origem, ao invés de colunas B a C, a gente vai selecionar somente a coluna C, ó, desde frequência até o último valor. E o Vzinho para OK. Ó, vejam que desapareceu os anos aqui de dentro. Agora sim estão apenas os dados. Por outro lado, o rótulo do eixo X não mostra os anos. E isso é imprescindível que tenha, obviamente, né? Então, como é que eu faço isso? Eu vou configurar os rótulos do eixo horizontal, criando um novo campo. Ó, adicionar campo, não é frequência, então adicionar novo campo. Eu simplesmente seleciono o que está aqui selecionado, que é a coluna de frequência, vou até a tabela e seleciono apenas os anos, sem o cabeçalho. E vou clicar nesse Vzinho de OK. Veja que os anos apareceram aqui embaixo, está tudo OK por enquanto. Agora a gente passa para a aba Formato. Título do gráfico a gente desabilita, porque título do gráfico é escrito no texto, lá no Word, enfim, qualquer outro editor de texto, seguindo as normas da BNT. Legenda, não precisa porque nós só temos uma coluna numérica, então vamos desabilitar também. Vamos formatar o eixo horizontal. Quem criou os gráficos, colunas, barras, elaborou a seguinte norma. O espaço entre colunas, entre barras, deve estar entre 1/3 e 2/3 da largura da coluna, da largura da barra. Eu prefiro usar 1/2, que está entre 1/3 e 2/3. Mas qualquer valor entre 33% e 67% está bom. Então a gente desliza aqui, ó, até chegar ao valor próximo aí de 50, 55, tá? Então vejo que as colunas ficaram um pouquinho mais largas agora, preenchendo mais o espaço. Marcas de escala não precisa se preocupar. Rótulos está tudo bem, que tem que ficar próximo do eixo. Tá? Vou mudar a fonte para Arial, já que é o padrão ABNT, né? Arial e Times New Roman. Vou colocar 12, podia ser um 11. Tá? Quanto aqui à estrutura de tópicos, se você clicar na cor preta, vai aparecer a borda no eixo X, que deve ter, tá? Então a gente clica aqui. Se você clicar em preencher, vai colocar um fundo atrás dos anos, não fica bom, tá? Então deixa branco ou sem preenchimento, que é melhor, tá? Título do eixos, obrigatório. Então, vai ser anos. Fonte, Arial, colocar tamanho 12. Aqui preencher, gente, olha o que acontece se você colocar uma cor. Vai preencher o fundo, não tem porquê.
Se colocar a estrutura de tópico, tu vai fazer uma borda. Então também não tem porquê, né? Vamos deixar sem. Vamos deixar sem cor também. Sem preenchimento. Muito bem, vamos agora para o eixo vertical. Aqui o mínimo é 0, o máximo é 30. Se vocês quisessem mudar, mas não é aconselhável, tá? Poderia começar, por exemplo, em 10. Aí leva as pessoas a acreditar que a diferença é maior do que realmente é. Então o bom é começar de 0. Apesar que tem algumas situações que não dá, né? Aqui a gente vai rolando, não precisa ser... rótulo, tá tudo bem. Categoria. Deixa eu ver o que mais aqui. Vertical. Aqui a fonte. Vamos colocar Arial 12 também. Agora, se eu clicar aqui e preencher, eu vou colocar um fundo. Tá com delay, né? Tá levando um certo tempo. Então, vamos deixar sem fundo, porque não fica bom. Aqui, se você clicar em estrutura de tópicos e colocar uma borda preta, você vai pôr a borda no eixo Y. Isso é importante, tá? Então, pense nisso. Título do eixo é importantíssimo. Aqui vai ser o número de pessoas, frequência, o que vocês quiserem. Depende da situação. A fonte também vou deixar em Arial 12. Aqui, se eu fosse clicar em preencher, olha o que acontece, né? Não fica bom, então deixamos como está, sem preenchimento. Da mesma forma, se você escolher uma borda, vai ficar feio, então deixa sem nada, sem contorno. Linhas principais, tudo bem. Grade menor, não precisa. Agora vamos para a série e frequência, ou seja, as colunas mesmo, tá? Aqui eu posso mudar a cor, tá? Eu gosto de colocar sempre uma borda preta, tá? Rótulos de dados é importante. Também vamos colocar aqui Arial, vou colocar um tamanho menor, vou colocar 10, 11, 10. Se eu clicar aqui, eu vou colocar um fundo atrás que não interessa. Se eu clicar aqui, eu vou colocar uma bordinha em torno que não interessa, tá? E assim, nós terminamos o gráfico. A única coisa que ainda resta é a borda externa, que eu não gosto muito, tá? É bem pouco, na verdade. Mas apesar que aqui a versão do Excel coloca uma bordinha cinza bem discreta. Mas se você quiser tirar ela, você vai apontar com o botão direito sobre a área aqui embaixo, não sobre o gráfico, tá? Nessa área aqui externa. Vai aparecer aqui atrás para você pintar o fundo se você quiser, mas não há interesse disso em material científico. Então, sem preenchimento. Desculpa, não é sem preenchimento, é branco, senão ele fica transparente. Aparece o que está atrás, né, se você sobrepor. E aqui tem uma canetinha que você vai colocar sem contorno. Ou, se você gostar muito, põe um contorno na cor que você quiser. E assim nós temos o nosso gráfico prontinho. Tá bom? Espero que tenham gostado.